Olá, meus amigos, muito boa tarde. Estamos aqui em mais um Lift Talks. Para mim é um prazer enorme aí dar continuidade nesse ano de nossas conversas. A gente reiniciou o papo há 2 semanas atrás, nesse ano, trazendo essa visão de inovação financeira e tecnológica. O nome não nega, né? Lift Talks, muito conectado com o Lift, né, com o nosso laboratório de inovação, mas não só. Né, isso que é bacana. Hoje a gente vai falar do sandbox regulatório, então a gente sempre está em volta desse grande tema. Eu queria, então, primeiro lembrar o que é o ecossistema Lift, porque alguma hora a gente vai ter que conversar sobre a diferença do Lift e do sandbox. Essa é uma coisa, né, que toda vez que a gente tem a proximidade aí com a Paula e com o Antônio, a gente lembra essas iniciativas, né, que podem se complementar, podem até se parecer, mas não são as mesmas, e tem, né, o seu aspecto muito bem definido. E é sempre bacana lembrar que essa é uma conversa construída com quem está aqui nos assistindo. Então, e a gente já sabia que ia ter um pessoal bacana hoje aqui. Então, assim, o Celso da Baker já está aqui, o Denis já está aqui, Leandro, o Felipe dando oi, a Thaís. O pessoal já está aqui, já dando oi, e eu tenho certeza que já preparando as perguntas, assim. Pessoal, o Rodrigo da Livre Pagamentos, já tem um pessoal grande aqui. O ecossistema do Lift está sempre aqui. E eu tenho certeza, já vou adiantar parte da conversa, eu tenho certeza que vão ter muitos projetos do Lift tentando aí encaixar seus projetos no Sandbox, porque já estão em operação. Já começaram a operar e algumas questões estão ali. Mas antes da gente cair na conversa de verdade, eu vou fazer uma apresentação rápida. Quem está no canal já conhece Paula Leitão, já conhece Antônio Marcos, mas se é a primeira vez que está por aqui, eu faço a questão de fazer uma leitura rápida aqui, né? Então, a Paula Leitão é formada em Economia pela UNB, está há mais de 10 anos trabalhando no sistema financeiro, muito próxima aqui, né, a tudo que vai ser tratado, inclusive no Sandbox. Ela, desde 2000, está no Banco Central e, a partir de 2015, é chefe adjunta no Departamento de Regulação do Sistema Financeiro, vulgo DENOR, né, que tem aí, né, tá sob a responsabilidade e a coordenação desses estudos relativos ao funcionamento das gestões financeiras. Mais próximo de uma ideia de sandbox impossível. E o Antônio Marcos é chefe da subunidade do Departamento de Regulação do Sistema Financeiro do Bacen, também de novo. Bacharel em Direito no CEUB, só brasiliense aqui, ou pelo menos, né, não sei se de nascimento, mas, né, pelo menos historicamente. Também passou pela engenharia mecânica, não estava fazendo nada, fez engenharia mecânica no UNB, fez mestrado em gestão econômica na UNB, e está aí na pós-graduado em métodos quantitativos pela UNB. Eu adoro ver a quantidade de doutor, mestre, pós-doutor que tem no Banco Central, é impressionante. A gente fala isso. Eu via uma época que o Banco Central só pede para a USP, né, em peso acadêmico, né, é impressionante. E prático, o que é maravilhoso, né, a gente só não é acadêmico. A lista continuaria. Mas o melhor, né, é que, pegando, né, uma frase aí do diretor Damaso, assim, o melhor é que essas duas pessoas estão desde o início da discussão, que tem mais de 2 anos, sobre sandbox regulatório. Né? Então, acho que a gente está com os 2 maiores especialistas dentro do Banco Central para poder falar. Dando um panorama geral, né, a gente vai falar um pouco aqui do que é, do que não é um sandbox regulatório, né, para você que está nos ouvindo agora, quando são as inscrições. A essa altura do campeonato, você sabe quando são as inscrições, né, que elas abriram 22 de fevereiro e vão fechar agora 19 de março. Então, se você ainda não mandou, corre, mande suas inscrições, que a gente tem aí 9 dias para fechar. E já adiantando qualquer tipo de pergunta, quando sai o resultado, para não cair, né, para vocês não precisarem explicar isso,
tá previsto aí, né, essa seleção para final de junho, podendo ser prorrogado se a gente tiver, né, 30 inscrições ou mais. Então, né, para a gente ir direto ao ponto, para a gente passar, né, por algumas coisas mais pontuais, que era uma gugada que resolvia, já resolvia a gugada, não precisa Antônio Marcos e Paulo Leitão resolver. Eu vou abrir já, para mim, para eu tirar também das minhas costas, essa pergunta que eu também tenho que responder. Qual é a diferença do LIFT e do sandbox regulatório? Né? E aí, Paula pode responder, Antônio pode ajudar, e já darem um oi. Se eu fiz podem complementar a apresentação, né? Paula e Antônio, mas assim, por que o sandbox regulatório não é o LIFT e vice-versa? Bom, primeiramente, boa tarde aí, Rodrigo, né, a todos que estão aqui nos ouvindo de novo aqui. Bom, para mim, assim, claro que o Antônio pode até complementar, mas assim, a principal diferença que eu vejo entre o LIFT e o sandbox regulatório é exatamente porque aqui no sandbox regulatório, essa instituição, esse pretendente, ele vai atuar com os clientes realmente no mundo real, atuando no sistema financeiro ou de pagamentos, lidando com as outras instituições, e observando a regulamentação e tendo a supervisão acompanhando o projeto, com clientes reais no mundo real, assim, então é o funcionamento mesmo a todo vapor, né, menor que seja, mas ele vai estar funcionando como uma instituição autorizada para todos os efeitos com os clientes reais. Então, eu diria assim, no meu ponto de vista, essa é a grande diferença, e eu acho que é exatamente o pulo que dá, né, porque aí você realmente, vamos supor que você já trabalhou no LIFT, já experimentou o seu modelo, a parte tecnológica, e agora você vai poder avançar, usar esse modelo que você desenvolveu lá e trabalhar com os clientes mesmo reais e lidar com as situações reais do dia a dia. Se o Antônio tiver mais... A explicação foi perfeita. O principal fator diferenciador é esse aí, né? Se permitir algum complemento, é simplesmente acrescentar a informação de que no caso do sandbox, como a Paula falou, você tem uma autorização formal para atuar, seja no mercado financeiro ou no mercado de pagamentos, e a única diferença que você tem para uma instituição financeira autorizada, uma instituição de pagamento já autorizada, é de que no caso do sandbox, essa autorização tem prazo para expirar. No LIFT não, né? Você tem uma espécie de incubadora, o LIFT, né? Você não tem um processo formal regulado para participar do LIFT. E tanto que você no LIFT não pode, é proibido até você oferecer produtos e serviços para clientes reais. Maravilha. Eu vou ter que falar uma outra diferença. A FENASBAC não coordena o sandbox junto com o Banco Central Regulatório, né? A gente fica aqui acompanhando perto de vocês, mas essa é uma coisa bacana mesmo, né? O LIFT é uma iniciativa maior, né? Uma coordenação dupla, onde a FENASBAC atua junto com o Banco Central, que a gente é muito feliz com isso. Mas o sandbox, a gente também é igual a todo mundo na sociedade, curioso, ativo, perguntador, interessado no sandbox, mas é isso. Acho que tem esse ponto sensível, né, da operação real, né, no mercado, esse olhar muito criterioso, né, do Banco Central para essa flexibilização da regulação, esse entendimento de possível flexibilização, e o LIFT está mais próximo de um sandbox setorial ou tecnológico mesmo. A gente, feliz com... Em 2019, a gente ganhou o prêmio de sandbox mais inovador de bancos centrais, foi pegar esse prêmio lá em Singapura, nosso colega Aristides foi lá pegar, como sandbox setorial e não sandbox regulatório, né? Essa é uma grande diferença que todo mundo tem que entender mesmo. Que bacana. Eu já sei que as pessoas já estão coçando para fazer as perguntas delas, mas eu quero, antes, dar uma geral aqui. E eu vou pegar algumas frases recolhidas do site do Banco Central, de algumas falas da própria Paula, do próprio Antônio, trazer e tentar desvendar alguns termos que estão por trás dessas falas. Lembrando que na descrição desse link
na descrição desse vídeo tem um link que leva direto para a página do Banco Central, que contém todos os formulários de subscrição de inscrição, de tutorial. Então, se você ainda tem alguma dúvida específica de como se inscrever, mais genérica, o link está na descrição desse vídeo. Então, vamos lá para algumas coisas mais específicas. Assim. O Banco Central, como autoridade reguladora do sistema financeiro nacional, né, viu no Sandbox uma excelente maneira de resolver a adaptação das inovações, das crescentes inovações percebidas no setor. Então, né, o setor inova, né, e quer inovar, e o Banco Central é um órgão que faz regulação pró-competitividade, pró-inovação, mas existe uma necessidade de adaptação para essas inovações. A pergunta que a gente tem ouvido é, dentro do sandbox regulatório, no processo de inscrição, o que caracteriza a inovação? Porque as pessoas querem se inscrever e elas querem ter mais chances de passar. Então, quais são os parâmetros? Como é que a gente consegue, né, direcionar um pouco melhor de que inovações são essas e o que vai ser considerado inovação para um sandbox regulatório? Bom, eu vou tentar explicar, mas esse item é um dos itens, eu acho que, mais difíceis de você ser bem objetivo do que inovação, até pela abrangência, eu acho, do que o Banco Central já regula e todos os serviços. Mas o que a gente pretende, que a pretensão do Banco Central é que seja alguma atividade, algum serviço, algum produto que hoje, para algum pretendente, ele não encontra respaldo dentro da regulação do Banco Central, né, ou do Conselho Monetário, para executar. Respaldo, o que quer dizer? Ele imaginou um produto, mas se ele conhece a regulamentação, ele fala assim, olha, eu esbarro nesse impedimento regulatório. Essa é uma das características, assim. Agora, não é só isso, ele tem que, a inovação que a gente quer também, ele vai inovar, mas tem que estar trazendo um benefício para os clientes, para o sistema financeiro. Assim, ele vai desenvolver o produto, que seja, naquele momento ele está trazendo benefício também para a própria empresa, mas o que se pretende é um benefício que seja, no futuro, para a sociedade como um todo. Então, assim, é um produto novo que ele identificou que pode atender uma necessidade que hoje não é atendida vamos dizer, pelos incumbentes que já estão aí no sistema financeiro, no sistema de pagamentos. Então, o que acontece é que o pretendente, ele, inevitavelmente, ele tem que conhecer bem o que já existe hoje no sistema financeiro, no sistema de pagamentos, para realmente identificar se ele está trazendo uma inovação que traga esses benefícios que a gente está falando, que seja para inclusão, que seja para facilitar o acesso ao crédito. Aí, tanto que isso está muito linkado também com aquelas prioridades, né? Então, se a sua inovação, a inovação do pretendente, principalmente estiver linkada àqueles objetivos que o Banco Central está perseguindo, né? Que é melhorar o acesso ao crédito para as pequenas e médias, para a questão da inclusão, para uma economia mais sustentável, né, o crédito sustentável, o crédito rural, aqueles itens todos que estão lá. Então, alguma forma, você está entregando o produto de uma forma mais ágil, mais eficiente, mais barata para o cliente e aumentando essa competição. Aí eu ver se o Antônio pode completar aí. A resposta da Paula são sempre completas, eu fico com o desafio, então eu vou tentar ser um pouco mais, para trazer um exemplo, tá? Eu queria enfatizar 2 pontos que a Paula mencionou. Um é o seguinte, você
o projeto tem que estar dentro da competência legal do Conselho Monetário Nacional ou do Banco Central do Brasil, né? Então, o escopo de atuação do Sandbox é para você, vamos botar só uma palavra meio forte, fazer um questionamento da regulamentação vigente. Então, só para ser um pouco mais específico, né, aproveitando a explicação completa da Paula, vamos pegar hipoteticamente o caso da emissão de uma letra de crédito do agronegócio, uma LCA, né? A LCA, ela obrigatoriamente, ela tem que ter um lastro, né, de créditos ou de ativos que estejam relacionados com a atividade agrícola, né, agronegócio, o agrobusiness brasileiro, tá? E quem determina esse lastro é o Conselho Monetário Nacional. Então, está dentro do âmbito da competência infralegal do Conselho. Então, por exemplo, dentro da agenda sustentabilidade que a Paula mencionou, eventualmente alguém poderia trazer um projeto que tentasse reformular ou tivesse alguma dúvida sobre algum ativo que ele queira utilizar dentro da agenda sustentabilidade, que pudesse ser utilizado como lastro de uma emissão de uma LCA. Estou dando um exemplo aqui hipotético, tá? Só para ser mais claro. Então, isso seria um projeto elegível para participar do Sandbox. Por quê? Repito, está dentro da competência legal do CMNE e pode requerer uma alteração do infralegal, de uma resolução do Conselho. Você tô no mudo, Rodrigo. E aí traz a inovação, né? Que é o que o Antônio está falando, e traz a inovação, porque aí você vai trazer um produto voltado para essa agenda de sustentabilidade, que é um dos focos do Banco Central, e trazendo benefício para a sociedade como um todo, né? Por isso que é uma cadeia. Por exemplo, para você chegar e definir inovação, você vai precisar construir todas essas linhas, vamos dizer assim. Maravilha. Paula, na sua fala, eu lembrei, obviamente, da agenda BC Hash, né? Que essa é uma coisa que eu acho que vale sempre a pena ressaltar para as pessoas. Eu vou dar a minha versão. O Banco Central tem um planejamento estratégico aberto, chama Agenda BC Hash. Está lá, né? As coisas que ele mais se interessa, né? O que ele diz que ele tem que fazer para a sociedade. Então, a área de inclusão, né, a área de competitividade, a área de sustentabilidade, finanças sustentáveis, né, a área de educação financeira, ela está toda descrita nessa agenda. Mas o Banco Central foi mais e fez algumas declarações em relação ao Sandbox. E eu vou pensar algumas coisas aqui, e eu queria ouvir de vocês, né, alguns pontos mais sensíveis, alguns pontos estratégicos, alguns pontos que vocês acham que vale a pena ressaltar. Então, está se falando de ciclos, né, do Sandbox. Esse é como um primeiro ciclo. Aí está se falando de fomento a mercado de capitais, fomento de crédito para microempreendedores e empresas de pequeno porte. Né? A gente está falando de soluções para Open Bank, projetos que tratem de soluções para mercado de câmbio, soluções de PIX, né, solução para mercado de crédito rural, aumento de competição no sistema financeiro nacional e o sistema de pagamento brasileiro, o SPB, soluções financeiras ou de pagamento com potencial para estimular a inclusão financeira e fomento a finanças sustentáveis. Então, a gente tem, de alguma espécie, 9 grandes drivers, né? 9 grandes temas para a instituição. O que vocês destacam aí? O que vocês acham de sensível? E, eventualmente, o que vocês conseguem enxergar aí de leitura de mercado que pode vir com grande força aí para o Sandbox? O que a gente pode, assim, do ponto de vista do Banco Central, a gente destacou aqueles itens que estão bem nítido, muito relacionados com essa agenda BC Hash, que já é pública, que são os pontos de interesse. E o que destacar aqui, entre os itens que estão aí, é indiferente. O que eu quero dizer assim, um não é mais prioritário do que o outro, só que a gente, quando definiu o primeiro ciclo, a gente não definiu restrições, quer dizer, que além desses itens que a gente disse que tinham maior interesse do Banco Central, mas não está limitando a eles, podem ser outros projetos, porque dependendo, pode chegar um projeto
de muito interesse que, eventualmente, não se encaixe nenhuma dessas prioridades. Não significa que esse projeto também não possa ser selecionado. Então, pode ser, além esses daí são aqueles, a gente vai olhar e tem uma pontuação um pouco mais alta, mas entre eles não tem. E, assim, o que a gente ali está sinalizando é a linha que o Banco Central veio adotando com essa administração, do que a gente está mirando, né? Então, é esse melhor, né, vamos dizer assim, cenário aí de produtos, serviços, com essas características aí, de ser mais barato, sustentável, que chegue aos menores, né? Porque quando você fala pequeno e médio, inclusão financeira, eles estão, na verdade, apesar de serem listados, muitas vezes um projeto ele pode estar envolvendo 1 ou 2 ou 3 dessas prioridades, que dependendo como for construído, ele, como até o exemplo do Antônio, ele está como crédito, pode estar como crédito rural e sustentabilidade, ele pode estar como inclusão e outra coisa, assim, ele pode ser um mix disso aí. Então, assim, aí é uma sinalização, né, na verdade, dos focos, né, e interesses que já são públicos, né, pela agenda BC-REST do Banco Central. Exatamente o que a Paula colocou. Eu só em complemento, eu diria assim, a intenção aqui no Brasil, diferente do que aconteceu em alguns países, em algumas experiências, aí é bom esclarecer que o sandbox, como conceito, você pode restringir a experiência a um único foco. Por exemplo, é possível que num ciclo futuro, eu não estou dizendo que isso vai acontecer, apenas é uma possibilidade, que o Banco Central queira, por exemplo, restringir a experiência, por exemplo, experiência no lado de crédito, ou registro de ativos financeiros, ou câmbio, etc. Tá? Só que nesse primeiro ciclo, optou-se por não haver essa restrição. Então, aquelas prioridades que estão ali dispostas na Resolução 50, como a Paula B mencionou, elas não têm a ideia de restringir ou de estabelecer prioridade entre o que estão elencados nos incisos. É simplesmente dar uma pontuação maior para projetos que estiverem inseridos dentro da agenda BC-REST ou dentro daquelas prioridades que estejam ali estabelecidas. E a pontuação, que apesar de ser maior, você pode encontrar ela no anexo 3º da própria Resolução 50. Perfeito, maravilha. Gosto da ideia de direção e, ao mesmo tempo, aberto. Né? Falar, tem temática, se você está na dúvida, né, esse encaixa aqui, a gente já pensou, mas continua um sandbox, né, continua um lugar de teste, de inovação. Né? Se o regulador não pensou e você acha que é importante nesse momento, proponha. E aí, Antônio, vou até resgatar uma fala sua que a gente tem em alguns momentos, eu gosto de uma expressão que você usa, que você tem usado, eu sei que também a Paula usa, assim, e se você acha que você está numa área cinzenta regulatória? Né? Você está num espaço onde você não tem certeza se a regulação te permite operar. Porque acho que esse é o grande reforço, né? Parece autoexplicativo, sandbox regulatório, né? Mas vale a pena lembrar as pessoas. O que me chama uma outra questão, Paulo, que numa conversa que a gente já teve várias conversas, as pessoas não sabem, né? A gente conversa muito, mas numa das conversas que a gente estava tendo, você chamou muito atenção ao projeto poder declarar os riscos e as mitigações dos riscos. Né? Porque se ele é regulatório, se ele não sabe se ele pode operar ou não, né, significa que tem isso. Você podia explorar um pouco isso com a gente? Assim, qual a importância, inclusive no processo de inscrição dessa declaração de riscos e possíveis mitigações? Até reforçando, né, Rodrigo, não só como pode, como deve. Assim, a ideia, quando a gente conversando, é o seguinte: o pretendente ele tem que demonstrar o conhecimento desse serviço, produto e as implicações desse produto. O que isso quer dizer? Ele tem que identificar
os riscos, ele tem que estar ciente isso é natural, o risco, assumir risco, é uma situação normal no sistema financeiro e no sistema de pagamento, principalmente o sistema financeiro, ele é uma situação que as instituições lidam o dia a dia. Agora, o que tem que estar demonstrando? Que ele conhece os riscos e ele está adotando, naquele desenho que ele está preparando, ele está adotando todos os mitigadores para que esse risco não venha realmente a ocorrer. Ele pode ocorrer? Claro, sempre vai poder, na instituição financeira também às vezes acontece, mas ele tem que estar preparado para mitigar e ele sabe o que vai adotar. Então, o importante é isso, é o conhecimento do produto, assim, por isso que a gente fala, em algum momento aí, o Antônio sabe todos os itens de código da resolução, mas, assim, é a maturidade do projeto, e esse é um sinal de maturidade do projeto. A pessoa, né, o pretendente, ele sabe bem o desenho do produto, ele entende o que traz de risco, e ele adota todas as medidas para mitigar o mínimo possível o risco nas situações lá que ele já identificou. Então, isso tem que ser transparente. É muito melhor ele já identificar o risco e tomar as providências que a gente ficar levantando os riscos depois, né? Que aí nem sempre vai ter sido tomado as medidas necessárias, né? Como sempre, as respostas da Paula são bem completas. Então, eu acho que, só aproveitando o gancho, sobre essa questão do risco, que a Paula já esgotou bem a pergunta, eu acho. Eu só queria complementar pegando um outro tema, que também consta lá das duas resoluções que foram, a 4865 e a 29, né, no artigo 40 e 41 da outra, que é o plano de descontinuidade das atividades. Então, por que isso é importante? Porque no sandbox brasileiro, e alguns também, no espanhol também tem isso, tá? Há uma preocupação de que a empresa já preveja de antemão como vai ser o processo de saída do sandbox, que é esse plano de descontinuidade das atividades. Não saída quer dizer que é falha ou falta de sucesso. Poderia ser isso, mas também porque você transferiu esse serviço para outra empresa, ou porque você já passou a ser uma instituição autorizada a funcionar pelo Banco Central, ou qualquer outra razão, tá? Então, esses riscos que você relatou antes de iniciar a atividade, você tem que pensar também como é que você, na interrupção do processo do sandbox, você vai tratar esses riscos na sua relação com os seus fornecedores e com seus clientes também. Então é bom ter essa preocupação com o risco, tanto na entrada como na saída, no seu plano de descontinuidade, que é uma informação que você já coloca já na inscrição, já no processo de seleção, não no ato de inscrição, tá? E voltando, né, ela tem uma pontuação, está declarada, uma pontuação séria, é melhor você fazer isso bem feito. E aí, vocês não têm ideia do quanto a gente recebe de perguntas sobre detalhamento de processo de inscrição das pessoas, e a gente dizendo, calma que vai ter Lift Talks, calma que vai ter Lift Talks. Então, é bom que a gente já vai conversando por aqui. Eu vou pegar teu gancho, Antônio, e trazer uma outra fala, do que você está trazendo o processo de descontinuidade, e você faz a fala muito correta, de descontinuidade do sandbox, né? Então, é o fechamento do ciclo. Então, a fala é assim, ao longo do ciclo do sandbox regulatório, do Banco Central, o regulador avaliará se a execução dos projetos de fornecimento dos produtos e serviços está sendo satisfatório. Caso positivo, ele poderá promover eventuais ajustes na regulação e permitir que esses produtos e serviços sejam fornecidos de maneira permanente. 3 pontinhos. Ao final do ciclo, poderão solicitar ao Banco Central autorização definitiva para funcionar. Então, vai a pergunta. Quer dizer, o Banco Central está acompanhando, se for positivo, se causar um impacto positivo na sociedade, se aquele produto foi inovador e positivo para a sociedade, ele pode alterar a regulação, e eu, que estou trabalhando no sandbox e estou com o projeto, eu posso pedir uma regulação. Ou melhor, eu vou ter que ser regulado de qualquer maneira, essa é uma declaração para o entendimento, e eu vou ter que... A operação no sandbox ela é provisória,
E segundo, uma variação sobre isso. E se não for positivo? E se durante o desenvolvimento o Banco Central entender que aquela inovação não é positiva, o que pode acontecer com o projeto, né, durante o sandbox? Aí eu acho que até o Antônio, já na fala anterior, ele tocou que tem a ver com uma das motivações da descontinuidade, né? Houve avaliação inicial, que era um bom projeto, a gente vai acompanhando, foram identificados riscos, mitigados, mas a gente sabe que a vida como ela é, às vezes também durante o andamento podem ser identificados alguns riscos não mapeados inicialmente, nem pelo pretendente, nem pelo próprio Banco Central, porque se for uma inovação grande mesmo, às vezes a gente também não conseguiu ver todos os impactos, né? E durante esse processo vou dizer, o andamento, porque aí a gente vai ter aquele grupo de acompanhamento que vai vendo o projeto, chega-se à conclusão que o risco é maior do que o benefício trazido para aquilo. Então, assim, essa é uma possibilidade de saída do sandbox, e que não passa para o mundo, vamos dizer, regulado. Chegou à conclusão que aquele desenho de negócio não vai prosperar. Então, a ideia de descontinuidade se por acaso estiver atuando com o cliente mesmo, aí tem que ter o plano, como é que vai, se estava usando dinheiro, assim, se estava captando, você devolver, aí que o Antônio até comentou, pagar eventuais prestadores de serviço, e aí você vai sair do mundo regulado, a sua autorização, ela se encerra no prazo. Se for um risco muito grande, pode eventualmente, mas aí eu não acredito a gente não acredita que isso vai acontecer, mas no limite, assim, imagine que, sei lá, numa situação a gente possa identificar com 6 meses que tem um risco altíssimo. Aí poderia o Banco Central rever e tirar essa autorização, aí, vamos dizer, precipitar o encerramento para aquele pretendente. Mas isso eu não acredito que é uma situação que deve ocorrer, porque a seleção, dada a equipe que foi montada, ela vai ser suficientemente rigorosa, né? Aproveitando aqui o gancho que eu mesmo dei, na semana passada saiu já a Constituição, já foi aprovada no Banco Central a Constituição do comitê, que vai tanto selecionar e depois acompanhar os projetos. Então, você pode ver que é uma equipe multidisciplinar, você tem participante da área de competição, nós da regulação, o pessoal da fiscalização, da parte de inclusão financeira, então é uma equipe multidisciplinar, da parte de informática também, porque tem a parte de tecnologia, então, e até, né, assim, não com um voto, mas com uma participação importantíssima, a nossa procuradoria, os nossos advogados, para ver se realmente está dentro da legalidade o que está sendo proposto. Então, assim, não acredito que tenha, por esse processo, eu não acredito que vai ter esse caso extremado, mas no caso extremado poderia, na identificação, no meio do caminho, de um risco muito elevado para os clientes, principalmente, ou para o sistema financeiro, a autorização ser tirada antes do fim. Mas não é o que a gente realmente espera. Ou simplesmente lá no fim chegou à conclusão que não é positivo, né, por causa dos riscos ou outras situações, e aí esse que trabalhou, né, durante o processo de sandbox não vai se tornar, em definitivo, uma instituição regulada. Ele vai, vamos dizer, sair desse universo nosso do sistema de pagamentos e sistema financeiro. Perfeito. Antônio Marcos, agora até eu vou concordar que a Paula responde as coisas num nível de detalhe que fica difícil falar depois. Eu sei, já trabalho com ela há muitos anos já. A gente é auxílio luxuoso, né? Aqui com a Paula, assim, auxílio luxuoso. Assim. Que legal, Paula. Muito obrigado. Então, como auxílio luxuoso, bacana você ter falado, Paula, do comitê.
estratégico de gestão, né, do Sandbox, que é super importante, a resolução saiu agora há pouco, e só porque eu tenho anotado, e para as pessoas entenderem o quanto multidisciplinar ele é, né, recapitulando, Departamento de Competição e Estrutura de Mercado Financeiro, Departamento de Gestão Estratégica e Supervisão Especializada, Departamento de Organização do Sistema Financeiro, Departamento de Promoção de Cidadania Financeira, Departamento de Regulação do Sistema Financeiro, Departamento de Supervisão de Conduta e o Departamento de Tecnologia da Informação. Então, a gente está muito bem servido nesse comitê multidisciplinar para, né, entender esse impacto. Um grande colega nosso, o Diego Pérez, da AB Fintechs, está aqui, atual presidente. Diego, é sempre um prazer, a gente já conversou algumas vezes juntos, prazer te ver por aqui. Ele está fazendo uma pergunta maravilhosa, né, que acho que ecoa no ecossistema. Assim, eu vou até publicar aqui para a gente. O Diego está mandando assim, ó, eu queria saber se para ser elegível ao Sandbox é condicional ter um item normativo que vede a atividade, ou apenas a inovação justifica. Parabéns pela iniciativa, a gente agradece. Então, eu preciso ter claramente algo que impede ou, né, a inovação já justifica a inscrição? Você não precisa ter uma regulação que impede, mas o que às vezes acontece é que pode ser que ela não haja um impedimento, mas a não regulação daquele aspecto traz insegurança jurídica para quem vai inovar. Então, assim, ele acaba em dúvida se ele pode ou não. Assim, não tem claramente uma vedação, isso pode acontecer. Assim, vamos dizer assim, porque vamos dizer, a competência do Conselho Monetário Nacional, ela é muito ampla no sentido de regular o funcionamento do sistema financeiro. Então, cabe um mundo grande. Então, pode, e como está tendo muita inovação e muita novidade mesmo aí, pode acontecer, e essa é a nossa expectativa, de que existam algumas atividades que podem ser consideradas atividade financeira, mas que nós, Banco Central, Conselho Monetário, não regulamos. Porque por várias razões, a gente não identificou necessidade no passado, não houve demanda, por várias, mas aquela entidade pode ter interesse. Agora, não sei se ele quer dizer inovação, mas um aspecto é importante dizer, a questão meramente tecnológica, para nós, não seria um sandbox regulatório, tá? O que eu quero dizer, assim? Porque, claro, a não ser que tenha uma vedação explícita, mas o que a gente tenta fazer, não quer dizer que a gente sempre consiga, é fazer uma regulação que ela seja indiferente à tecnologia, né? Então, dado um cenário, ele pode executar aquela atividade só com uma nova tecnologia. Então, só isso não seria uma motivação para agora. Mas pode ser que aquela nova tecnologia, ela não é compatível com aquela regulação daquele jeito. Aí sim é uma inovação. Eu não sei se eu fui muito clara, mas o Antônio aí até conhece alguns casos assim, que eu acho que dá até para ilustrar melhor aí, né, Antônio, assim, para dar uma ajuda aí. Mas a ideia é essa. A nossa preocupação é assim, a inovação não pode ser só tecnológica. Sim, perfeito, acho que foi bem claro. Tentando trazer mais um outro exemplo que a gente acaba conhecendo mais pela experiência de mercado, né? Por exemplo, hoje você tem as tecnologias descentralizadas, né? Que as mais famosas são o blockchain e o Ethereum, certo? Então você tem diversas aplicações a respeito disso, que algumas delas estão sob a responsabilidade ou do Banco Central ou do Conselho Monetário Nacional. Então você tem duas, por exemplo, o caso de registro e depósito de ativos financeiros. Tem todo um regramento, por exemplo, que com base na Lei 12.810, e a principal resolução é a 4593, que disciplina essa atividade. E ela diz como você exerce essa atividade
no âmbito das registradoras e depositárias. Eventualmente, há um ativo financeiro que você gostaria de registrar, que não necessariamente ele vai seguir todos os ditames da resolução 4593, que são muitos, tá? Mas que você, dentro do seu projeto, por exemplo, dando um exemplo, utilizando uma tecnologia, um blockchain ou um Ethereum, você garante a mesma segurança que teria, que seria exigida pela regulamentação em vigor, mas você gostaria de prestar de uma forma que o custo seria reduzido. Então, por que eu estou pegando esse exemplo? Porque redução de custo, você demonstra um benefício para a sociedade e para o mercado, mas, ao mesmo tempo, utilizando essa tecnologia, você vai de encontro a alguns requisitos que você gostaria de flexibilizar na resolução 4593, desculpa. E por que esse exemplo eu queria trazer ele? Porque vai exatamente no ponto que a Paula mencionou. Veja que em nenhum momento a decisão de que você vai participar do Sandbox veio pelo fato de estar usando uma tecnologia DLT, blockchain ou Ethereum, o que é muito comum esse tipo de consulta. Você está sendo selecionado no Sandbox porque, por meio de um projeto inovador, que eventualmente usa uma tecnologia inovadora e disruptiva, você trouxe o benefício para o mercado, ou pretende trazer, mas há insegurança sobre a prestação desse serviço em face das exigências da regulamentação em vigor, que nesse exemplo específico seria a resolução 4593. Não sei se eu fui claro, ou seja, existem requisitos que você teria que cumprir para fazer o registro desse ativo financeiro, seja qual for, tá? Mas você gostaria de dispensá-los usando uma tecnologia inovadora que, na sua argumentação, ela já traz a segurança necessária que poderia dispensar esses requisitos, tá? É só um exemplo. Não é a tecnologia que é o centro da decisão. A tecnologia é só o pretexto para você prestar o serviço de forma inovadora. Né? Claríssimo os dois. Diego já está agradecendo a resposta aqui, ficou bastante claro. A gente está nessa discussão do desinscrição, de como funciona, do para quê, né? Mas tem uma pergunta que eu não posso deixar de fazer, que é: o que o Banco Central ganha fazendo um sandbox regulatório? Por que o Banco Central tem interesse num sandbox regulatório? Bom, primeiro, assim, que está alinhado com os objetivos do Banco Central de que a gente vê o sandbox como um espaço para trazer esse aumento da competitividade. E que vai trazer o benefício para o sistema financeiro como um todo. Mas a gente enxerga um ganho também, e aqui a gente vai falar, talvez, muito até focado na nossa área de regulação, né, Antônio? Assim, porque é muito difícil, nós, como reguladores, temos condições de ficar acompanhando tudo que vai acontecendo no mercado de inovação. Então, com esse sandbox, o que você faz? Você traz a experiência para perto da gente, a gente acompanha e consegue, né, na nossa área aqui, vir a fazer uma regulação que ela seja mais adequada àquele produto, ou àquela entidade, ou aquele serviço. Porque você estando distante e a gente não estando no dia a dia, essa construção do zero e até chegar aqui, às vezes a inovação já está muito avançada. Então, aqui é um momento que vai permitir essa aproximação do regulador com o pretendente, e a gente, entendendo aquele serviço, aquela entidade, vai poder, né, essa é a nossa expectativa, poder fazer uma regulação que ela seja a mais adequada, mais próxima, e mapeando, né, como aquele ponto que a gente falou, dos riscos e as suas mitigações. Essa, para a área de regulação, eu diria que esse é, vamos dizer, o efeito para nós internamente, e para o mercado é aquilo, o alinhamento, né, com a BC-REG, que a expectativa é de que os projetos possam ajudar e possam ajudar a gente a alcançar os nossos objetivos lá da agenda BC-REG. Essa questão que a Paula dissertou foi excelente, e até lembrando, né, que no contexto atual, e é uma preocupação que o Banco Central sempre teve,
você não pode, aí de novo, puxando a sardinha para o lado, né, que nós trabalhamos, né, Paula, que é como regulador, você não pode regular por regular, né? Muitas vezes, na avaliação do mercado, você pode chegar à conclusão de que nesse momento é melhor você não fazer nada. E aí, até o próprio Estado hoje, né, principalmente com o advento da Lei da Liberdade Econômica, agora em 2019, que é a 13.874, houve uma manifestação formal do Estado por meio do legislador de que o regulador tem que dar satisfação para a sociedade, por exemplo, por meio da análise de impacto regulatório, do porquê você está tomando essa iniciativa regulatória, que não deixa de ser uma intervenção no mercado, e o porquê daquela intervenção ou daquela regulação está acontecendo naquele patamar, com aqueles critérios. Então, o sandbox é um instrumento espetacular nesse sentido, porque eu não existe hoje, pelo menos desconheço, um mecanismo que te permita, como regulador, conhecer mais a fundo esse projeto que está se pretendendo inserir naquele mercado naquele momento. Porque você acompanha desde o nascedouro até uma eventual autorização definitiva desse projeto, se ele for benéfico de fato para a sociedade, você vai ter um conhecimento como regulador muito mais profundo dos riscos e dos benefícios desse negócio. E por que isso é bom? Porque quando você só conhece, você tem pouca informação, isso em qualquer área, né? A tendência é você decidir fazendo exigências maiores do que seriam necessárias para mitigar um risco que você não consegue calcular com precisão. Então você tende a subir a régua. Se você conhece muito bem o negócio, você tem mais chance de ser proporcional nas exigências e custos de observância que você faz do negócio. Ou seja, você pede o que é necessário para cobrir os riscos, para evitar danos à sociedade, ao mercado, e ao mesmo tempo você reduz o custo para funcionar daquele mercado, o que se espera que vai repercutir no custo lá para o cliente final, que vai consumir aquele produto ou serviço. Por isso que o sandbox para o regulador seria tão bom, é tão bom, né? Maravilha, maravilha. E faz muito sentido mesmo. A gente estava aqui recapitulando algumas das iniciativas, né, que a gente viu no próprio LIFT, e essa diferença, né, que vocês estão trazendo, né, da alteração da regulação, da operação no mercado, direto no cliente, da tecnologia, não pela tecnologia, uso de uma tecnologia mais pura, pode interessar mais um laboratório de inovação financeira e tecnológica, né, e menos lá na ponta, e nos dá essa visão maior mesmo de como operam os sandbox. A gente está com algumas pessoas começando a mandar algumas perguntas aqui específicas, e eu já vou trazê-las, mas antes eu ainda quero passar por um ponto que a gente tem visto de muito interesse, que é sobre a transparência do sandbox. Então, muito tem se falado da transparência, que o sandbox vai ser transparência, você acabou de falar, né, dessa obrigação do regulador explicar por que, né, selecionou neste momento, mas tem alguns pontos que a gente queria levantar, porque tem havido essas perguntas, assim. Quão transparente é esse processo e até que ponto, e eu acho que a pergunta tem a ver com modelo de negócios, sigilo das informações compartilhadas com o Banco Central, né, desenho de arquitetura da solução, propriedade intelectual. Então, exatamente do que está sendo falado de transparência e abertura e até onde ela vai, né, e o que ela não contempla, né, para a gente ter certeza, para as pessoas ficarem mais tranquilas nesse processo de sandbox. Essa questão da transparência, Rodrigo, na verdade, ela surgiu desde a época lá que a gente colocou a minuta em consulta pública. Acho que foi um ponto que foi preocupação do mercado, né, assim, o mercado, e principalmente, acho que o pessoal que ainda não tem essa proximidade com o Banco Central e entender como é que a gente opera, né? Então, quando a gente fala de transparência, a nossa transparência é tudo, primeiro, todas essas regulações, definindo quais são os critérios que a gente vai utilizar, quem vai decidir, o comitê, e isso tudo faz parte desse processo de transparência. E depois, o que é? Divulgar quem foi selecionado, né, e
E nessa divulgação de quem foi selecionado, a gente ainda não tem exatamente o desenho de como vai ser essa divulgação, mas é a divulgação de quem foi selecionado e, resumidamente, o que ele vai executar. Por que eu falo resumidamente? Eu não vou divulgar, nós não vamos divulgar o segredo do negócio do pretendente. Isso, a lei garante o sigilo e o Banco Central assim também trabalha. Então, essa parte da preservação do negócio, ela está garantida, isso é a parte, vamos dizer, sigilosa, vai estar só para as equipes que vão estar trabalhando na análise do projeto. Agora, o que vai se dar transparência é isso, é para que quem foi autorizado, o prazo dessa autorização e, em linhas gerais, para o que aquela entidade está autorizada. Isso é importante. E a transparência ainda, aí não uma transparência do Banco Central, mas também ela é exigida por parte do participante, porque a partir do momento que ele lida com o cliente real tem que saber também que ele é um participante. Então, tem entre as regras também essa exigência de dar transparência. Por que isso? Porque é uma experiência que ela é limitada no tempo. E ela pode ter aquele processo de descontinuidade, vamos dizer assim, com saída, e não com uma transformação permanente, né? Então, ela tem que estar ciente de que o cliente está operando nesse sentido. Então, a transparência tem essas duas linhas, as linhas do Banco Central, que vai dar para o pretendente, para a sociedade de uma forma geral, o que está sendo autorizado e para quê, e a própria transparência que é exigida do candidato para com a sociedade e para aqueles eventuais clientes dele. Eu vou deixar que o meu advogado aí, Antônio Marcos, ele sabe todas as leis aí, tudo, e sabe onde que está garantido tudo isso daí. Eu tenho todos os conceitos, menos as leis, todos os detalhes, mas ele sabe tudo. Por isso que é a melhor dupla para conversar, né, Antônio? Isso, não, mas o importante é saber o que a Paula falou, são os conceitos. A lei é um detalhe, né, mas já aproveitando o gancho que a Paula passou, eu queria aproveitar até para dar um esclarecimento para o mercado que, na época da consulta pública, de fato, não havia, se você olhar a versão final das normas, né, tanto a 4865 quanto a 29, você tem no artigo 44 e 45, um artigo expresso informando que o Banco Central vai preservar o sigilo do negócio. Agora, por que isso não estava na consulta pública? Não é porque não haveria esse garantia do sigilo, tá? De forma alguma. É porque já há um arcabouço legal que nos obriga a preservar esse sigilo. Por exemplo, a lei 12.527, se você for lá no artigo 6º, inciso 3º, está dizendo exatamente isso. Então, por lei, nós já somos obrigados a fazer isso, a preservar o sigilo do modelo de negócio, tá? Que é o segredo industrial. Então, o que nós fizemos foi, em decorrência das inúmeras dúvidas a respeito desse ponto que vieram na consulta pública, nós inserimos aqueles artigos 44 na 4865 e 45 na 29. Mas só ressaltando, isso já é uma obrigação legal de qualquer regulador no Estado. Tá? Então, por isso que não houve a manifestação expressa na época da consulta pública. Mas o restante é exatamente o que a Paula falou. Tá? Maravilha. Dentro dessa conversa de transparência e abertura de dados, né, a gente teve uma pergunta que eu achei fantástica de um dos proponentes que passaram pelo LIFT. Eu vou praticamente ler a pergunta dele, porque eu gostei do jeito que ele perguntou. Diz, o processo pede abertura de dados, como declaração de imposto de renda, acesso a banco de dados públicos e privados, normal. Sendo bem direto, quem já frequentou o Serasa vai ter problema? Quer dizer, assim, nesse nível de análise de processo de inscrição, né, o Banco Central, por acaso, olha a Serasa de quem é inscrito? Algum momento teve problema de crédito?
Bela pergunta. Bela pergunta, assim, ele não, assim, na verdade, existe o Banco Central, ele olha o que a gente está falando da reputação ilibada, né? O fato de, vamos dizer que ainda está lá no Serasa, porque depois de 5 anos sai, né? Então, assim, ele vence, né? Vamos dizer assim. Ele não quer dizer que seja um problema, porque às vezes é um negócio qualquer que ficou ali assim. O que ele precisa, na verdade, se eu não me engano, e o Antônio que vai me confirmar, o que a gente está pedindo ali é a declaração da situação, se ele tem alguma vamos dizer, alguma questão que venha a ferir a reputação dele. Não chega nesse nível assim tão de Serasa, não, né? Mas assim, ele vai realmente olhar a questão de ações, vamos dizer, eventualmente se já teve alguma questão aqui junto ao sistema financeiro de, como é que é, inabilitação, essas coisas todas, e isso sim se verifica, né? Maravilha. Capola falou, certamente isso não é uma questão preponderante, né? A preocupação maior é que você tem algum comportamento ou indício de um comportamento que poderia trazer um conflito para atuar no mercado financeiro, que seria, vamos botar assim, um exemplo maior, uma tipificação de um crime previsto na 7492, por exemplo. Aí assim, esse tipo de preocupação é que se tem. Agora, a questão é se a pessoa teve um problema de crédito e entrou no Serasa, não. Quem nunca pagou um boleto atrasado? Pronto. Tá tudo bem. Ou esqueceu com mais tempo do que o boleto atrasado. Maravilha. Meus amigos, normalmente eu aviso antes o que está acontecendo. Não deu. Mas esse é chamado a maldição do Lift Talks. O tempo acabou. Toda vez a gente tem isso, é uma maravilha, a gente começa a conversar, a gente se empolga, aí eu estou aqui empolgado, vendo as perguntas, eu olhei agora, 57 minutos de conversa. A gente vai ter que deixar algumas coisas abertas aqui, é uma pena. O Victor perguntando sobre as AISPs, né? Os iniciadores de serviço de informação, né? Aqui, em relação ao Open Banking e a Sandbox. O nosso colega, o Vanks, que é o líder de transformação do Instituto, querendo saber como é que o Banco Central faz para separar quem está realmente inovando, quem está usando como instrumento de defesa de interesse, ou carimbo, né? A gente tem esse problema aqui no livro também, gente querendo ser carimbada, dizendo passei por lá. É a conversa para dias aqui. Mas eu queria, assim, primeiro deixar um agradecimento enorme, mais uma vez, à disponibilidade da Paula e do Antônio, para estar aqui, trazendo ainda mais informações, mais camadas aí de informações em relação ao sandbox regulatório do Banco Central. Lembrar as pessoas que elas têm 9 dias para fazer as suas inscrições. A gente já trocou informação, se for parecido com o Lift, nas últimas 48 horas é uma avalanche de inscrição, que as pessoas ficam ali, ajustando a inscrição, ajustando a inscrição, ajustando a inscrição. E desejar uma boa sorte para vocês, que venha uma quantidade bacana de projetos, não demais, para não dar trabalho demais na seleção, nunca de menos, porque a gente quer ver a maior quantidade possível de inovação no Brasil. Mas se vier atraso no processo de inscrição, a gente sabe por que é muitas boas inovações e vocês vão estar trabalhando. E vou deixar esse minuto final aí, a palavra final de vocês, com as expectativas que vocês têm para o primeiro ciclo do Sandbox e o que vocês esperam ver, e aí a gente encerra essa nossa conversa. Não, primeiro agradecer, Rodrigo, mais essa oportunidade, e só reforçar
que tem lá aquela página que você falou e que podem ainda, eventualmente, em algum ponto específico, pode ser utilizado o e-mail que tem lá para essas consultas, né? A expectativa do Banco Central é muito positiva, de que realmente traga inovações. A gente sabe, como você comentou, que vai chegar no último dia. A gente conversou outro dia com nossos colegas da CVM, disseram que antes do último dia só tinha chegado uma inscrição, no último dia foi que chegou todo mundo. Então, a gente está nessa expectativa e que realmente tenham inovações e que a gente possa realmente trazer aqui cada vez mais um sistema financeiro competitivo e no sentido de trazer produtos melhores e mais baratos para todo mundo, né? Então, boa sorte aí para os pretendentes e fiquem tranquilos que a equipe é competente, o grupo é grande e a expectativa nossa é que a gente não seja, vamos dizer, o Banco Central não deve ser utilizado para esse tipo de coisa, assim, só de levar o carimbo. A equipe assim, vai ter muita gente ali para analisar realmente se tem inovação ou não tem. É isso. A Paula deu bem o recado. Aproveito também para agradecer a oportunidade, né, de dar esses esclarecimentos para o mercado. E aí enfatizar esse último ponto que você colocou aí, Rodrigo, assim, que a gente percebe que existe essa tradição, né, não só no sandbox, né, em consultas públicas e outras experiências, do pessoal deixar para a última hora. No caso do sandbox, não seria interessante, porque dificilmente vai ser prorrogado o prazo de inscrição, até pela dificuldade de soltar um outro ato normativo. E aí, para tranquilizar algumas dúvidas que já aconteceram, já chegaram até nós, assim, não deixe para se inscrever na última hora com receio de que se inscrever antes significa que o seu modelo de negócio pode ser divulgado. Isso não vai acontecer, eu já repito que tem uma vedação legal para isso acontecer. A Paula enfatizou bastante, o pessoal, obviamente, é muito sério, muito competente que lida com isso. Então, o fato de você se inscrever antes ou depois, na verdade, postergar esse ato só coloca um risco maior de que você perca o prazo, às vezes até por um problema técnico operacional, entende? Então, a gente sabe que isso acaba acontecendo, no último dia chega 90% das inscrições, mas não é o ideal, entende, de acontecer. Por favor, longe do ideal mesmo. Então, assim, mais agradecimentos. Vou agradecer a Lucila Pinão, que é a diretora executiva do Instituto Fenasbac, que também é uma das parceiras do LIFT, está por aqui, dizendo que foi muito esclarecedor. Bruno, Vitor, Felipe, o ecossistema inteiro do LIFT está com vocês. Eu acho que vocês vão penar de tanta inscrição que vocês vão ter de gente do LIFT já operando, porque o pessoal cresceu muito, tem gente operando, recebendo investimento internacional, fazendo parceria com grandes bancos e instituições. A gente tem certeza de que, pelo menos de inscrição, vocês vão ter muita gente lá que se apropriou desses dois espaços que são diferentes, a gente deixou claro aqui, né, capitaneados pelo Banco Central de alguma forma também, mas que a gente vai ter aí cada vez mais a certeza da contribuição para a inovação no sistema financeiro nacional. Paula, muito obrigado. Antônio Marcos, muito obrigado. E para todo mundo que nos assistiu até agora e que vai nos assistir em algum horário, hoje, amanhã, depois, né, no nosso canal da Fenasbac, do YouTube, ou no canal do YouTube do Banco Central, porque também é replicado por lá. Abraço e boa noite para todo mundo. Até mais. Obrigado. Tchau. Boa noite. Boa noite.